Neste vídeo, vou te explicar como calcular as calorias dos alimentos. Mas, principalmente, vou te explicar por que você não precisa fazer isso. Pois é, entender o que são calorias e quais os alimentos que têm mais calorias é importante. Contar calorias dos alimentos pode até ser um método útil, mas complicado. Na verdade, você não precisa fazer isso se seguir apenas aquelas 3 dicas básicas que já falamos em nossos vídeos. Neste vídeo vou te explicar por que o emagrecimento saudável pode ser muito mais simples do que a gente imagina. Caloria é uma unidade para medir quantidade de energia. Outra unidade também muito utilizada é o Joule. Mas a primeira confusão quando se fala de calorias dos alimentos é confundir calorias com quilocalorias. Exatamente. Esta é a confusão mais comum sobre o assunto. Se você consultar no Google, ele te dirá dizer que uma porção de 100 gramas de banana tem 90 calorias. Mas está completamente errado. Na verdade, uma porção de banana tem 90.000 calorias, ou seja, 90 quilocalorias. Então você lê uma reportagem dizendo que uma pessoa ingere em média 2.000 a 2.400 calorias por dia. Como assim? Se uma banana tem 90.000 calorias, vou ter de comer apenas um pedacinho minúsculo por dia? Claro que está errado. Uma pessoa come em média 2 milhões de calorias por dia, ou seja, 2.000 quilocalorias. Então vamos parar de publicar desinformação, certo, senhor Google e companhia? Para transformar em Joule é bem simples. 1 caloria é igual a um pouco mais que 4 joules, exatamente 4,184 joules. Isso significa automaticamente que 1 quilocaloria é igual a 4,184 kilojoules. Mas você não precisa fazer esta conta porque tem calculadoras que fazem isso na internet. Outra coisa que precisamos esclarecer é que calorias ingeridas não são iguais a calorias absorvidas. Este é um ponto muito importante. Aliás, você não precisa ficar como louco contando caloria, nem precisa ser um especialista em calorias. Basta entender alguns princípios básicos e relaxar. Mesmo porque esta coisa de contar calorias, apesar de funcionar, é totalmente desnecessária. Mesmo assim, ter uma ideia da quantidade de energia contida em sua alimentação diária é bastante útil. Mas é difícil de fazer. Por exemplo, quimicamente, as gorduras têm mais energia que os carboidratos ou proteínas. Pouco mais que o dobro, quando medimos isso em gramas. Mas não podemos esquecer que a gordura é mais leve que proteínas e carboidratos. Em volume, a gordura pode parecer mais do que realmente pesa. Mas não só isso. Se você comer fibras junto, tipo uma salada durante a refeição, as fibras vão carregar grande parte das gorduras para a porção final do intestino, e estas calorias serão utilizadas pelas bactérias da microbiota intestinal para elas mesmas, e não vão ser absorvidas nem farão parte de seu metabolismo. Então você já começa a perceber que comer comida de verdade te dá uma grande vantagem com relação aos alimentos ultraprocessados, dos quais geralmente foram removidas as fibras. De um modo geral, você vai ler que diferentes tipos de alimentos têm diferentes quantidades de energia. Os valores de consenso sobre os macronutrientes são aproximadamente estes. Carboidratos e proteínas possuem 4 quilocalorias por grama. Gorduras possuem 9 quilocalorias por grama. Álcool possui 7 quilocalorias por grama. Mas preste atenção. Se você comer um pedaço de carne contendo 140 quilocalorias, não vai absorver toda esta energia. Parte será carregado para as porções finais do intestino, mesmo que você não tenha ingerido outras fibras junto com esta carne. E esta parte não vai ser aproveitada por você, mas sim pela sua microbiota, a qual precisa desta energia para garantir a saúde de seu intestino. Então, comer 100 quilocalorias de carne não é igual a comer 100 quilocalorias de açúcar. Consegue perceber? Você não pode calcular isso como se fosse igual, pois todo o açúcar vai ser absorvida rapidamente na primeira porção do intestino. Outra coisa muito importante é que os alimentos de verdade não têm somente um ou outro macronutriente. Os alimentos naturais são compostos por todos os macronutrientes, contendo carboidratos, gorduras,
proteínas e fibras. Então a gente não come somente carboidratos ou proteínas, etc. Quando você come alimentos de verdade, grande parte da energia ingerida vai ser carregada para as porções finais do intestino, reduzindo a absorção dos macronutrientes contidos, evitando sobrecarga do fígado e do metabolismo, reduzindo a quantidade de energia absorvida, alimentando as bactérias boas da microbiota intestinal, aumentando o trânsito intestinal e, consequentemente, reduzindo a incidência de prisão de ventre, reduzindo câncer, inflamação e outras doenças crônicas. Outra coisa que é difícil de ser considerada na contagem de calorias é a energia gasta no metabolismo das diferentes moléculas. O chamado efeito térmico do alimento, ou ETA. Cerca de 25 a 30% das calorias das proteínas são gastas no próprio processo de digestão. Perceba que estes valores são muito mais altos quando comparados a outros macronutrientes, ficando em torno de 7% para carboidratos e 3% para gorduras. Então, você não pode considerar todas as calorias como se fossem iguais. As calorias contidas nas fibras alimentares nem podem ser contadas, pois não serão absorvidas por você. Além disso, 90% da gordura dos alimentos que for absorvida não passará pelo fígado. Serão empacotadas na forma de quilomicrons e levadas diretamente para os vasos linfáticos. Então, não vão causar dano no seu fígado. Outro ponto extremamente importante, e que muitas vezes não é levado em consideração, é a velocidade de absorção. Sim, a velocidade de absorção pode ser muito mais importante do que a quantidade de calorias que você ingeriu. A velocidade de absorção, principalmente da glicose, é um fator que pode causar resistência à insulina. E, como consequência, aumenta o apetite e a fome. Se você fez uma refeição dos 600 quilocalorias, isso pode ser bom ou ruim. 600 quilocalorias é um almoço bem pequeno e extremamente controlado, na verdade, mas se todas estas calorias forem absorvidas rapidamente, já na primeira porção do intestino delgado, então vai causar um grande estrago no fígado e no metabolismo. Seu pâncreas vai ter de liberar um monte de insulina no sangue para evitar uma hiperglicemia muito grande, porque precisa proteger seus órgãos e tecidos. Se este monte de energia estiver na forma de açúcar ou carboidrato de rápida digestão, ainda pior. Para a gente visualizar isso melhor, 600 quilocalorias seria como você comer 4 pãezinhos sem nada de recheio, ou seja, 200 gramas de pão francês, ou 3 donuts simples sem recheio nenhum. Se forem donuts recheados, ainda pior. Mas você teria de comer 3 quilogramas de salada de repolho para alcançar este valor energético e, mesmo assim, não teria a mesma absorção de energia. Parece horroroso, mas tem preparações de repolho que são deliciosas. Mas, vamos falar de alimentos mais comuns no Brasil. Arroz com feijão, por exemplo. Você poderia comer 400 gramas de arroz com feijão, o dobro do peso dos pãezinhos sem recheio. Se for arroz integral com feijão, então você precisaria comer meio quilo para completar as 600 quilocalorias. Claro que nesse caso, você estaria ingerindo uma quantidade de fibras, que irá reduzir a quantidade de calorias absorvidas e, além disso, reduzir a velocidade de absorção, proteger seu fígado, alimentar sua microbiota e reduzir a necessidade do pâncreas de liberar insulina. Isso significa que você poderia comer ainda mais arroz-feijão para ter a mesma absorção de calorias dos 2 pãezinhos sem recheio. Com isso, você terá diversos benefícios na sua saúde, além de aumentar sua longevidade. E melhor ainda, poderá comer mais sem arriscar sua saúde. Apesar de tudo isso, você precisa ter uma ideia de quanta energia está comendo todos os dias. Mesmo que você tenha recuperado seu controle do apetite, ainda terá de usar este controle para reduzir sua ingestão diária, ou não vai ter o resultado esperado. Portanto, ter uma ideia de quanta energia estamos ingerindo em cada refeição pode ser útil. Existem sites que podem te ajudar com isso. Claro que se você consultar um profissional nutricionista, ele irá te orientar quanto a isso, e irá calcular seu gasto energético basal e te dar dicas sobre preparações de refeições equilibradas, deliciosas,
e fáceis de preparar. Mas, se você estiver seguindo os 3 princípios base da dieta definitiva, terá aumentado seu controle do apetite e seu gasto energético basal. Basta então aproveitar e reduzir lentamente a quantidade de alimentos e substituir os de alto valor energético por alimentos ricos em fibras, e isso também irá funcionar muito bem. Escolha então a opção que funcionar melhor para seu estilo de vida. Outra dúvida comum se refere a produtos com caloria zero. Com o avanço do desenvolvimento dos adoçantes artificiais, também chamados edulcorantes, surgiram diversos questionamentos quanto à probabilidade destes produtos causarem câncer, piorarem a diabetes, etc. De fato, ao substituir o açúcar dos refrigerantes por edulcorantes com caloria zero, isso deveria resolver parte do problema da obesidade crescente que vem assolando a humanidade nas últimas décadas. Hoje, estima-se que 30% dos refrigerantes vendidos são do tipo zero açúcar, então deve ter um monte de gente emagrecendo por aí, não é? A resposta é não. Apesar da introdução dos produtos sem açúcar, não houve impacto na obesidade de forma geral. Como isso pode ser? Acontece que os receptores gustativos na nossa língua informam o cérebro quando estamos ingerindo algo adocicado. Desta forma, o cérebro se adianta, preparando o sistema endócrino para o açúcar que está entrando e, através do sistema autônomo, libera acetilcolina nas ilhotas pancreáticas, liberando uma dose extra de insulina para o sangue. Como o açúcar não está chegando ao sangue, esse excesso de insulina liberado acaba causando uma ligeira hipoglicemia, a qual ativa ainda mais o apetite e faz com que a pessoa coma mais do que comeria se estivesse tomando apenas água ou leite durante a refeição. Isso mesmo. Quando você escolhe ingerir uma bebida adocicada, mesmo não tendo calorias, ela estimula sua fome e você acaba ingerindo mais calorias. Então, não se preocupe tanto em contar calorias. Não que você não possa fazer, ou que não seja útil, mas não precisa ficar paranoico com isso. Basta ter uma noção geral sobre quais os alimentos que têm excesso de energia ou não. O importante é você adicionar alimentos de verdade à sua dieta, garantir a ingestão adequada de fibras a cada refeição e continuar praticando suas atividades físicas, ou seja, seguir os 3 princípios base da dieta definitiva. Se por acaso parece que sua dieta definitiva parou de fazer efeito e sua fome voltou como antes, te fazendo comer mais do que você precisa para manter seu peso, não se apavore. Preste atenção no que esteve fazendo nos últimos 10 dias. Certamente você deve ter ingerido muito açúcar ou deve ter parado de fazer exercício. Provavelmente as 2 coisas juntas. Tranquilo. Basta voltar aos 3 princípios base da sua dieta definitiva e tudo vai ficar bem novamente. Você vai ver. Lembre-se que é definitiva, por ser para sempre e por ser sempre adaptável. Se você gosta do nosso conteúdo, considere se inscrever no canal. Isso nos ajuda a combater a desinformação sobre nutrição e saúde. Você pode ouvir nosso livro grátis no podcast A Dieta Definitiva, ou ainda presentear um amigo com o livro físico. A gráfica entrega diretamente no endereço que você indicar. Assim você ajuda alguém que ama e nos ajuda na nossa missão de educação nutricional.